Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Alesp Conecta. Olha, hoje nós vamos falar de empresas que vencem a pandemia com boas ideias e principalmente tendo foco nos colaboradores. Para falar sobre esse assunto, eu recebo o Gustavo Tavares, que é Country Manager da Top Employers. Tudo bom? Seja bem-vindo. Tudo bem, um prazer, obrigado pelo convite para participar do Alesp Conecta. Eu que agradeço. Explica um pouquinho para a gente sobre essa certificação que algumas empresas receberam agora nesse período de pandemia. Verdade. Esse processo de certificação do Top Employers, a gente conduz ele há 30 anos. É um processo que ele sai parte de uma pesquisa global que é feita em mais de 120 países. São quase 1.700 empresas ao redor do mundo que são certificadas. Aqui no Brasil nós tivemos 43 empresas que alcançaram esse nível de excelência global. Para nós é um orgulho poder ter esse grupo de empresas no nosso país. Pode parecer pouco, mas na média você vai ver que o número de países, o número de empresas por país é mais ou menos esse, né, em torno de 40, 50 empresas. Então, para nós é um super orgulho, um super privilégio poder constatar que as empresas aqui no Brasil, né, muitas delas, trabalham com padrões de excelência de classe mundial. Né? Então, isso para nós é um grande orgulho poder ter essas empresas de casa aqui no Brasil. O que é levado em consideração para esse certificado? Esse é um processo que ele é bem extenso, né? Porque ele parte de uma prerrogativa de que, como eu falei, é uma pesquisa global. O mesmo questionário que é feito no Brasil, ele é aplicado nos outros países onde nós atuamos, e ele mede em todo aproximadamente 450 práticas de recursos humanos. A gente não está olhando só para práticas que são práticas requeridas por lei, mas a gente está olhando principalmente aquelas práticas que são aplicadas, que vão em cima do requerimento legal. Então, olhando o que a gente chama do ciclo de vida do colaborador, desde a parte em que a gente vai estar olhando desde muito antes do colaborador ter sido contratado, ter aplicado para uma vaga naquela empresa, até muito depois dele ter saído da empresa. Então, esse ciclo de vida para nós é importante entender, porque de uma certa forma ele traz um pouco do que a gente quer. A organização ela quer ter uma reputação boa, ela quer ter um legado importante, ela quer contribuir com que as pessoas possam também desenvolver as habilidades dentro da organização. Né? Então, ter esse contexto tão amplo faz sentido porque a gente quer garantir que a reputação da empresa seja sempre a melhor possível, que essas pessoas que trabalhem nessa empresa, as pessoas que prestem serviço para essa empresa, elas tenham orgulho de participar, orgulho de pertencer a essa organização, e que de uma certa forma no futuro, quando a pessoa oportunidade, ela consiga continuar falando bem da empresa. Então sair daquela sensação boa de você ter saído da empresa, ter a sensação de né, agradecimento, poxa, que bom que eu fiz parte dessa história enquanto deu certo, né? E isso para nós é o que a gente quer garantir com essa certificação, que essa reputação se mantenha, que continue tendo esse legado positivo das organizações com os colaboradores, que o impacto seja sempre o melhor possível nas pessoas. A pesquisa ela é feita, então, com os funcionários, também os gestores ali do RH, departamento pessoal, também são entrevistados. E me dá algumas perguntas, né, que são feitas, então, nesse questionário. Essa é uma pergunta bem interessante, porque normalmente quando a gente fala de certificação, nós estamos olhando, a gente normalmente associa com um questionário que é feito com os colaboradores. No nosso caso, é um processo um pouquinho diferente, porque nós fazemos como se fosse uma auditoria. Então imagina que a gente fosse fazer uma ISO no recursos humanos. Então quem responde o nosso questionário é o profissional de recursos humanos, é a equipe de RH da empresa e não os colaboradores, porque o nosso intuito aqui não é coletar a percepção, a favorabilidade ou a opinião do colaborador acerca da empresa, mas sim coletar exatamente quais são os atributos, quais são as práticas que a empresa tem implementada e que diferenciam ela de outras organizações. Então, acho que esse é um ponto bem interessante do nosso processo, porque a pesquisa de favorabilidade ela tem um componente que nós entendemos super importante de você entender o que as pessoas pensam sobre o ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo ela traz uma questão de ser muito difícil você fazer uma comparação.
Ainda mais no nosso caso, que é uma pesquisa global, uma pesquisa que a gente está fazendo em 120 países, você comparar a realidade cultural do Brasil com a realidade cultural, mesmo dentro da América Latina, ou com os Estados Unidos, China, a gente não conseguiria ter uma base de comparação tão consistente. Então, a ideia da gente fazer esse levantamento enfocado com recursos humanos tem a perspectiva de poder também trazer a comparação, porque quando eu peço uma evidência, e aí todo o processo está baseado na apresentação de evidências, da mesma forma como é feito com o ISO, então eu vou te pedir assim, me apresenta um documento que comprove que a sua empresa tem uma política de remuneração implementada. Então, nessa hora, o que eu vou analisar é as políticas de remuneração de uma certa forma, mesmo que elas estejam em português, ou em inglês, ou em francês, em qualquer outro idioma, elas têm mais ou menos a mesma cara, sabe mais ou menos o que está acontecendo. Então, o processo de auditoria ele é simplificado porque nós conseguimos identificar que existe um documento que comprova aquela prática dentro da empresa. Por isso que é feito esse levantamento. Então, aí para a sua pergunta, né? Hoje a gente avalia 6 dimensões dentro de recursos humanos. Essas 450 práticas, elas estão em 6 dimensões, que elas vão desde a parte de engajamento, passando pela parte de desenvolvimento, passando pela parte de aprendizado. Então, por exemplo, uma pergunta que pode ocorrer é: se a sua empresa conta com um processo estabelecido de aprendizado organizacional. Então, a gente vai querer saber ali que tipo de treinamentos, que tipo de plataformas, que tipo de cursos a empresa disponibiliza para o seu colaborador, né? Não só a questão de que plataformas ou que cursos, mas também qual é a abrangência. Porque no final das contas, o processo de certificação ele quer garantir que os colaboradores da empresa tenham acesso à informação e que eles possam se beneficiar dessas informações, desses cursos, desses treinamentos, independente do nível hierárquico onde eles estão, independente da localidade onde eles estão. Então, quando a gente certifica, para nós, uma empresa que é certificada, ela tem que cumprir com no mínimo 80%, né, dessas práticas, tem que estar abrangentes para toda a população da empresa. Então, eu acho que isso é um ponto muito interessante do nosso processo, porque justamente foca na democratização do acesso, de você ter todas essas informações, todos esses cursos disponíveis para as pessoas e que elas possam ser estimuladas a, em algum momento, fazer o uso desses benefícios dessa plataforma, desses treinamentos, para ajudar elas ao seu autodesenvolvimento. O que diferencia uma empresa e dá a ela o crédito ali de sucesso? Quais programas, né, precisam ter, então, nas empresas para que elas ganhem destaque? A gente sabe que hoje se fala muito em diversidade, também das pessoas com deficiência, a integração, tem a questão de racismo, por exemplo. Me conta um pouquinho. Acho que o que a gente vê com muita clareza das empresas que são certificadas é que elas verdadeiramente colocam as pessoas no centro das decisões. Então, quando a gente olha para o processo de certificação, a gente não está olhando só para a questão de você ter as práticas e ter lá políticas que promovam a igualdade de gênero, igualdade racial ou acesso a pessoas com deficiência dentro da organização, mas que elas também permitam que você tenha isso como um alavancador da estratégia de negócio. Então, como é que a gente conecta isso para a estratégia de negócio? Então, tem uma questão que é interessante do processo de certificação, que até diferente de outros rankings que a gente vê por aí, e que eu não sou, a minha nota no Top Employers, ela não é diretamente proporcional ao número de práticas que eu tenho implementado, mas senão a como essas práticas, de uma certa forma, são práticas que promovem ou que estimulam, ou que, de uma certa forma, fazem com que a estratégia de negócio da empresa seja bem implementada. Então, aí tem uma diferença que é bem interessante, que assim, não adianta eu ter todas as 450 práticas, eu preciso saber que essas 450 práticas, de uma certa forma, elas estão conectadas com o meu momento, com o meu contexto, com o meu negócio. Então, e acho que você trouxe um ponto importante, Priscila, que assim, quando a gente fala principalmente de diversidade, de inclusão, hoje essas empresas que estão certificadas, elas já vêm com esses processos de integração, de diversidade, já há muitos anos, isso não é uma coisa recente. Por quê? Porque elas entendem que quando você está falando de democratizar o acesso à informação, de você ter critérios claros e transparentes para você fazer a gestão das pessoas, que as pessoas tenham clareza sobre como é que funciona a evolução de carreira, como é que funciona o processo de sucessão da empresa, essas iniciativas de diversidade, de inclusão, elas já têm que estar implementadas. Porque não adianta nada eu falar assim, puxa vida, eu tenho aqui uma situação em que nosso processo de
promoção é super transparente, mas eu não estou dando para as mulheres as mesmas oportunidades que eu estou dando para os homens. Porque eu tenho que contextualizar que normalmente as mulheres vão ter jornadas duplas ou até às vezes triplas de trabalho. Então imagina uma mulher que trabalha, ainda estuda e vai cuidar da família em casa. Então é uma jornada tripla. Então a gente parte aí da questão da equidade, de que ela não tem a mesma oportunidade que um homem, que às vezes também não tem essa ocupa com essas duas tarefas adicionais. E como é que eu faço para promover uma mulher numa situação que ela está muito mais sobrecarregada em termos de volume de trabalho, muito mais sobrecarregada em termos de responsabilidade do dia a dia? Então, as empresas, elas de uma certa forma já entram com essa questão na base dos processos para garantir que quando chega lá na frente, puxa vida, eu tenho 10 candidatos, 5 homens e 5 mulheres, essas 5 mulheres vão ter a mesma oportunidade de serem promovidas que os 5 outros homens que estão participando da mesma vaga. Então, mas para isso você precisa ter uma base prévia, né, de você garantir essa equidade, de você ter uma questão de coaching, de mentoria para essas mulheres, para que elas cheguem em igualdade de condições. Então, nada mais é o processo de educação do que avaliar que a empresa, ela não é só uma boa empresa para se trabalhar, mas ela também é uma empresa que ela promove a equidade das oportunidades para todos os seus colaboradores. Esse é um ponto fundamental, e acho que no momento que a gente vive hoje, em pleno 2021, trabalhar numa empresa que tem essa preocupação é um super diferencial competitivo. Nesse momento de pandemia, o que foi de diferencial, então, para as empresas, né? Foi um momento que praticamente né, todas as empresas tiveram que se adaptar ao trabalho à distância, a home office, e teve também, foram muitos desafios, né? Tanto a confiança, né, da empresa de deixar o funcionário trabalhar em casa, sem aquele preconceito de que ele não vai trabalhar, ele vai enrolar, mas tem também a questão que a jornada de trabalho parece que estendeu bem em casa também, né? Bastante, E fala um bastante. pouquinho, como que foi esse período para essas grandes empresas e até receberem um reconhecimento por conta disso? Acho que o primeiro impacto, quando foi fevereiro ou março do ano passado, foi bem curioso, porque todo mundo foi pego bastante de surpresa. As empresas tiveram pouquíssimo tempo para se adaptar. E acho que essa questão da pandemia acabou estimulando que vários processos de digitalização acabassem sendo executados, alguns melhor do que outros, mas assim, de uma certa forma, hoje você tem, quando você compara fevereiro de 2021 contra fevereiro de 2020, o nível de digitalização, o nível de maturidade digital das empresas é muito maior hoje do que era um ano atrás. Você falou uma coisa que é muito interessante, Priscila, da questão da confiança. Porque quando você começou nessa história, vamos trabalhar o remoto, vamos trabalhar todo mundo da sua casa, a gente ouviu umas histórias assim até bem curiosas, até anedóticas, né, de que tipo situações em que o chefe colocava a câmera e todo mundo trabalhando e o chefe ficava lá assistindo as pessoas trabalharem, né? Óbvio que isso são exemplos extremos nas empresas que nós certificamos, a gente não teve, graças a Deus, nenhum caso desse, mas o que a gente olha assim muito é de que maneira eu posso dar para as pessoas a autonomia de elas gerenciarem o tempo dela, porque também, de novo, é um pouco daquilo que aconteceu em março, quando todo mundo estava trabalhando de casa, as pessoas se depararam com uma situação de que, puxa vida, eu estou em casa, estou com os meus filhos, estou cuidando dos meus pais, estou cuidando de outras pessoas, tenho que trabalhar, tenho que, de uma certa forma, limpar a casa, lavar roupa, fazer almoço, ajudar as crianças com escola. Então, você imagina que você teve uma sobrecarga ali super grande em termos do número de atividades, responsabilidades e o tempo. Então, acho que o que a gente viu nessas empresas certificadas pelo Top Employers foram duas iniciativas que foram, acho que, as mais claras. A primeira de tudo é garantir que as pessoas tivessem flexibilidade para gerenciar o tempo delas. Então, hoje em dia, você vê que as empresas, sim, têm permitem que você tenha uma jornada mais elástica. Você não precisa necessariamente começar às 9, não precisa necessariamente terminar às 6, mas você tem que aí, de uma certa forma, garantir que durante o dia você consiga responder os seus e-mails, consiga participar das reuniões que tem que participar, consiga contratar cliente, fornecedor, dar andamento com o negócio da empresa, ao mesmo tempo que você fala assim, puxa vida, se você tinha 1 hora para almoçar, talvez vamos estender um pouco mais esse horário, vamos fazer um horário um pouco mais, sei lá, 1 hora e meia,
quem sabe algumas empresas até 2 horas de almoço para você justamente poder ter tempo de parar, sentar, conversar com seus filhos, ajudar eles numa lição, ajudar eles numa tarefa, preparar o almoço, que às vezes é uma coisa tipo assim, quando a gente sai do escritório é só sair para o restaurante e almoçar. Quando você está em casa, você tem que cuidar de tudo, né? Tem uma série de outras atividades que vêm depois. Então, essa questão da confiança, da flexibilização, de você empoderar as pessoas a dar o seu melhor, porque eu não vou ali acompanhar o trabalho da Priscila o tempo todo. Eu sei que a Priscila está fazendo o trabalho dela e tenho que dar confiança e tenho que dar recursos para que você faça o seu trabalho. Então, muitos casos das empresas certificadas pelo Top Employers, as empresas acabaram emprestando alguns móveis de escritório, então cadeira, um suporte para computador, o próprio computador, às vezes tem impressora, né, para você conseguir trabalhar um pouco melhor. Várias empresas estão subsidiando o custo de energia elétrica, estão subsidiando o custo da internet para a pessoa trabalhar de casa. Então, tem algumas questões também nesse sentido. E o que a gente vê como principal resultado é que essas empresas que, num primeiro momento, se preocuparam muito em garantir que as pessoas tivessem as condições para poder estar trabalhando, essas empresas acabaram finalizando o ano com resultados muito melhores do que elas tinham imaginado no começo do ano. Então, o primeiro cenário de contingência, como é que a gente vai trabalhar, quando a gente olha depois e vê, fala assim, puxa, no final foi muito menos traumático do que a gente tinha imaginado. A gente está tendo resultados muito melhores do que a gente imaginou que a gente poderia ter. Tem muita empresa que acabou tendo superação ano passado, mesmo trabalhando de casa, mesmo trabalhando, né, as equipes totalmente fragmentadas, cada um na sua casa, em horários distintos. Então, essa questão da confiança, essa questão de você garantir que a comunicação fluísse de uma forma mais adequada, foram fatores que contribuíram para essas empresas terem um bom resultado e terem conseguirem superar esse obstáculo da pandemia da melhor maneira possível. Você acha que também essa situação da pandemia, trabalho home office, mudou um pouco a relação entre empregado e empresa? Você falou dessa questão da confiança, né? Então, assim, a gente sabe que antes era uma coisa discutível ainda, né? Muitas empresas tinham chefes, né? Tinham pessoas ali, não líderes, mas pessoas que ditavam regras, metas e só davam ordens. Você acha que isso mudou um pouco ou ainda não, ainda é um processo? É, é difícil dizer que mudou 100%, mas a gente já vê uma grande evolução em relação a anos anteriores. Esse perfil do chefe que manda e que manda quem pode, obedece quem tem juízo, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver até como brincadeira, perdeu muito espaço, porque à medida que você tem a questão do trabalho remoto, fica impossível você fazer uma supervisão in loco do trabalho de toda uma equipe. Então, que a gente tem visto agora várias das empresas que nós certificamos como Top Employers esse ano, elas desenvolveram programas para ajudar os líderes a fazer o acompanhamento adequado da evolução do trabalho das suas equipes. Então, mesmo as empresas tendo essa questão, dessa preocupação, que elas estão trabalhando puxa, como é que eu ajudo esse líder, como é que eu ajudo esse gestor a ser mais efetivo na comunicação, como é que eu ajudo ele a acompanhar melhor o trabalho, como é que eu faço com que ele ajude os meus colaboradores a entregar o melhor resultado possível. Então foi investido muito tempo, foi investido muito treinamento para essa liderança poder se apropriar dessa nova maneira de trabalhar. E teve um outro aspecto que também achei bastante interessante, e que foi o resultado também dessas empresas que nós certificamos, de que cada vez mais os líderes foram estimulados pelas empresas a acompanhar não só o desenvolvimento profissional do colaborador, mas também alguns aspectos da sua vida pessoal. Então é muito comum você ver os líderes perguntando assim, puxa, mas e aí, tá tudo bem com você, na sua casa, como é que estão as coisas? Isso está funcionando? Está conseguindo trabalhar? Você está tendo alguma dificuldade em entrar nos horários das reuniões? Você está tendo alguma dificuldade em conversar com seus clientes, conversar com os fornecedores, fazer o seu trabalho? Então, até um tempo atrás era meio que um tabu você ter essas perguntas mais pessoais, até para preservar a privacidade das pessoas, né? Mas as empresas também, com esse cuidado de garantir que você tenha um acompanhamento mais adequado, elas acabaram sendo treinando os líderes a ter essas conversas com os colaboradores, tomando todo o cuidado do mundo para não serem conversas invasivas, que saiam um pouco da questão da privacidade, do momento de cada um. Então as pessoas eram convidadas a
a apresentar para elas o que estava acontecendo com elas, mas em nenhum momento era obrigada a relatar, puxa, aqui na minha casa a minha esposa perdeu o emprego, ou a gente está numa situação meio complicada. Então, assim, ficava aberto a cada um, mas o papel do líder nesse momento é servir também como suporte. Então, não é só ver a questão do trabalho, do dia a dia, mas também oferecer que, de alguma maneira, a empresa estava disposta a ouvir aquele problema, ver de que maneira conseguia estar ajudando, de que maneira a gente poderia estar oferecendo algum tipo de respaldo para que essa pessoa pudesse atravessar esse momento. Então, essas foram preocupações bem legítimas do que a gente viu ao longo desse ano, e que eu acho que isso vai perdurar para os próximos anos. Então a gente vê que cada vez mais essa questão dessa conexão entre empregados e equipes, ela vai e líderes, ela vai se tornar algo que vai moldar um pouco as relações de trabalho nos próximos anos, porque grande parte do que está acontecendo agora, é até curioso, Priscila, que quando a gente conversa com as empresas, muitas pessoas não querem mais voltar para o modelo tradicional, porque estão muito mais acharam muito melhor esse modelo de trabalho remoto, então se tem relações muito mais próximas, muito mais de valor com os seus chefes agora do que elas tinham no passado. Justamente por conta dessas mudanças de comportamento, essas quebras de paradigma. Então isso é muito bacana também pensar que várias dessas coisas que a gente imaginou que poderiam ser só contingência, que ser uma coisa só de curto prazo, vão perdurar, e que as pessoas se adaptaram muito bem a essa nova realidade. Então isso parece ser coisas bem bacanas também, que vieram para ficar e vão ficar por bastante tempo ainda. Esse período também trouxe a questão da autorresponsabilidade, né? Como você disse, o chefe não fica, né, não deu para o chefe ficar ali em cima vendo o que o funcionário estava fazendo, horário que chegava, horário que saía, a produção. Mas o próprio funcionário tinha que organizar a sua vida para dar conta de tudo e ainda entregar o resultado do seu trabalho. Você acha que isso também mudou a relação entre o chefe, o líder, que daí são pessoas diferentes, eu queria até que você pontuasse para a gente, Legal. Porque são pessoas completamente diferentes. E aquele funcionário que agora ele não vai só ficar mostrando o trabalho dele, mas ele tem uma autorresponsabilidade, ele sabe que ele é importante para a empresa, ele sabe que ele faz parte ali do time. Me conta um pouquinho como que ficou essa relação. Esse é um ponto bem bacana, porque lógico que quando começou a história do trabalho de casa, a grande preocupação é como é que eu vou medir o desempenho das pessoas. E acho que nos primeiros meses a gente acabou tendo até uma maior tolerância a essa questão do desempenho. Você não tinha mais a responsabilidade de fazer o que você sempre fez, mas assim, acho que o recado era: faça o que é possível. Então, acho que nos primeiros meses, até para a questão de adaptação, até para a questão da pessoa ter uma série de coisas que estavam sobrepondo no dia a dia delas, o faça o que é possível acabou sendo o principal orientador, né, de como as pessoas iam trabalhar. A partir do momento que você começa a ter uma maior familiarização, que você já começa a estar um pouco mais, né, acostumado à forma de trabalhar, você começa a já ter uma volta ao modelo anterior de desempenho, e você vê que os próprios desempenhos das pessoas acabaram voltando a patamares pré-pandemia, justamente porque elas conseguiram, de uma certa forma, gerenciar um pouco melhor o tempo delas, começaram a acontecer: putz, eu sei que eu vou produzir melhor assim, assim, assado, eu vou conseguir ter um melhor desempenho se eu for assim, ou mais focado de tarde ou mais de dia. Então você já começou a ter isso de uma certa forma um pouco mais clara. A questão do papel do líder e o papel do chefe, aí acho que é muito interessante isso, Priscila, porque o chefe, normalmente, a gente está olhando por uma responsabilidade hierárquica. O líder já não, você pode ter a característica da liderança, ela é inerente à pessoa. Então você pode ter líderes que não necessariamente são chefes. E dentro de grupos muito grandes, você acaba tendo aquelas pessoas que são os líderes naturais e que vão estar lá tomando a frente, que vão estar ajudando. Então é muito bom quando você consegue coincidir do chefe a ser o líder. Mas a gente não pode esperar que o chefe seja o líder. O chefe deveria ser o líder, mas não sempre ele vai ser. O que a gente e principalmente, essa é uma das características que a gente vem tentando desenvolver, é que muitas pessoas têm dificuldade mesmo em ocupar posições de liderança, mesmo estando lá hierarquicamente ocupando o papel de chefia.
elas delegam essa liderança para outras pessoas dentro da equipe, e acho que não tem problema em relação a isso. A grande questão é se você consegue garantir que essa liderança seja uma liderança inspiradora, positiva, que entusiasme as pessoas em relação à orientação, ao objetivo a ser alcançado. Acho que esses são papéis que você, se conseguir ter dentro do papel de chefia, ótimo. Senão você consegue ter isso em outras pessoas dentro da equipe de uma forma bastante tranquila também. Então, quando a gente começou a história da pandemia, ainda a questão de, puxa vida, e agora? E esse chefe que tem a mentalidade mais antiga, de só mandar, será que ele vai se adaptar? Ele também teve que se adaptar. E para a empresa é uma preocupação também adaptar essa pessoa à nova realidade, porque a gente não quer perder essa pessoa. Né? Por mais que seja um desafio, talvez, para ela quebrar alguns paradigmas, quebrar algumas barreiras internas, é importante que essa pessoa também se conscientize e abrace essa mudança. Então, acho que isso tem sido também um ponto bem interessante desse processo, porque abriu os olhos de muita gente sobre o estilo de liderança, o estilo de ajudar as equipes, de interagir com as equipes. O que a gente tem visto com muita frequência das empresas que a gente certifica é que o nível das interações entre chefes e subordinados não só aumentou, como melhorou. Então, quer dizer, hoje eu tenho mais contato com o meu chefe do que eu tinha antes da pandemia, antes do começo da pandemia, e esse grau, esse nível da interação hoje ele é melhor do que era. Então eu tinha menos interações e piores, agora eu tenho mais interações e melhores. Então isso de uma certa forma também ajuda nesse processo do engajamento, de garantir que a pessoa esteja comprometida com os resultados. Bom, a gente tem 1 minutinho aqui para terminar o programa, não, 2, e eu queria que você deixasse voando. Então, passou muito rápido, quando o papo é bom é assim. Eu queria que você deixasse uma dica para as empresas, independente do tamanho da empresa, né? Pode ser aquela empresa ainda pequenininha, começando uma indústria ali, até familiar, uma empresa familiar, ou uma grande empresa. Qual é a receita de sucesso? Acho que a receita de sucesso ela está provada agora nesse ano de 2020, que é colocar as pessoas no centro de todas as decisões que a gente toma. Isso serve desde para uma empresa pequena, uma empresa familiar, uma empresa, né, que ainda não tem talvez a mesma estrutura que as empresas que a gente certifica, até uma empresa grande, e que toda vez que a gente coloca as pessoas no centro das decisões, que a gente faz com que todas as decisões que a gente toma, elas de uma certa forma envolvam as pessoas, isso faz com que as pessoas se sintam valorizadas, se sintam apreciadas, e isso faz com que as pessoas se dediquem mais. Então, o grande motor de qualquer organização são as pessoas. Então, se nós cuidamos das pessoas, as pessoas vão cuidar do negócio. Isso é uma máxima que a gente ouve bastante no mundo de negócios e acabou de se provar agora em 2020. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas puxa vida, as pessoas não são... às vezes falam assim, a pessoa está desmotivada, a pessoa tá com outras prioridades, mas assim, toda vez que você consegue mostrar para as pessoas que o que a gente faz é para elas e ajuda elas a melhorar a forma de trabalho delas, e essas pessoas vão se sentir valorizadas por isso, você pode ter certeza que elas vão dar o seu melhor, e dando o seu melhor você vai ter clientes mais satisfeitos, você vai ter contratos maiores, você vai ter um círculo virtuoso que vem, que é muito claro. Então, coloquem as pessoas no centro de tudo, ajudem as pessoas, e se pode ter certeza que os seus resultados como organização vão melhorar bastante quando você começar a colocar isso como prática no seu dia a dia. Tá ok. Quero agradecer, então, essa conversa, essa aula também, que eu tive com Gustavo Tavares, que é Country Manager da Top Employers. Muito obrigada pela sua participação e por dividir conosco tanto conhecimento. Obrigado a todos do Alesp pela oportunidade, pelo convite, estamos à disposição, e obrigado a vocês. Que agradeço. Bom, o programa Alesp Conecta fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.